Nesse vídeo vamos ver uma fonte de alimentação. A fonte de alimentação é aquele equipamento que todo hobbyista precisa ter na sua bancada. É com ela que você vai alimentar aquele protótipo que você está montando, vai alimentar aquele equipamento que você quer consertar. Então a fonte de alimentação é um equipamento essencial. É tão essencial que é interessante que você tenha mais de uma. Normalmente uma fonte de alimentação única limita muito o que você pode fazer. Eu mesmo tenho uma fonte de alimentação antiga, que eu mesmo montei há muito tempo atrás. Esse vídeo mostra uma reforma que eu fiz nessa fonte. Na verdade eu praticamente desmontei ela e fiz de novo. Aproveitando apenas o gabinete e poucas coisas, e construí uma fonte mais atualizada, mais moderna e com diversas saídas. É uma fonte múltipla. Isso é que torna ela mais interessante e flexível. O que é que eu precisei e coloquei nessa fonte? Primeiro eu garanti que tudo que eu tinha na fonte antiga fosse mantido ou melhorado. E segundo, eu acrescentei novas saídas. Por exemplo, acrescentei uma saída simétrica, que oferece tensão positiva e negativa, regulável tanto de um lado quanto do outro. E acrescentei várias fontes fixas, também simétricas, para projetos com amplificadores operacionais, circuitos digitais, de forma que eu tenho hoje uma fonte muito flexível que pode ser interessante para vocês também. É por isso que eu montei esse vídeo. Espero que vocês gostem. Vamos agora dar uma olhada na fonte antiga. Você está vendo o gabinete dela, o painel frontal. Os bornes de conexão dela. E aqui embaixo a fonte tem também uma saída de tensão regulada, fixa, de 5 volts, que usava para alguns projetos digitais. Eu não deveria, mas vou abrir o gabinete para vocês verem como é que ela era por dentro antes. Que coisa feia. Eu não sei vocês, mas eu concordo com a garotinha, viu? Tanto que eu tirei tudo que estava aí dentro para a gente partir para a nova fonte. Este é o resultado depois do desmonte da fonte de alimentação. Tirei todos os componentes, a placa de circuito impresso, o dissipador traseiro, mantive apenas os componentes do painel frontal para manter o que a gente viu lá quando eu apresentei a fonte. E podemos ver que ela tem um espaço interno bem legal, né? Dá para incluir vários componentes. Esse transformador é um transformador robusto. Eu fiz alguns testes com ele de capacidade. Ele suporta o fornecimento de até 5 amperes. Mas como a queda de tensão no secundário foi significativa, eu preferi manter no projeto a corrente máxima de 3 amperes. Vamos fazer com base nisso. Eu não vou utilizar mais esse transformador para a função anterior da fonte. Vamos montar uma outra fonte para entregar os 0 a 22 volts que ela fazia originalmente. Esse transformador, como ele tem um secundário com tap central, vou utilizá-lo para montar uma outra fonte simétrica, que a gente vai ver depois nesse vídeo. Vou manter a saída de 5 volts. Hoje ela está montada nessa placa com um regulador, né? Tem um regulador 7805 aqui, não sei se vocês conseguem ver ele. Vou pegar esse transformador, vou instalar aqui na caixa. Devo refazer esse circuito impresso para ocupar menos espaço. Esta é a visão traseira da fonte. Vocês estão vendo aqui na minha mão o dissipador traseiro. Um dos transistores eu já tirei, mantive o outro, que é o 2N3055, muito conhecido nos projetos. Vou substituir esse outro, que também era um 2N3055, por um 2955, e para utilizar isso como saída da minha fonte simétrica. Esse dissipador, bem robusto, né? Ele fica fixado aqui na parte traseira da fonte. Vou fazer também algumas alterações de layout aqui. Por exemplo, vocês podem observar que a fonte tem um cabo saindo diretamente dela, um cabo de força. Então eu vou retirar isso, vou colocar aqui uma tomada fêmea. Vamos deixar ela um pouco mais flexível e robusta. Para manter a mesma funcionalidade da fonte anterior, eu vou utilizar uma fonte chaveada padrão de mercado. Ela tem um custo bem acessível, vocês vão encontrar. Essa é uma fonte de 30 volts
que aceita como entrada 110 ou 220, ou seja, ela não precisa de chaveamento. E eu vou usar esse ajuste aqui dela, né? Vou aproximar um pouco mais, ver se vocês conseguem ver. Esse ajuste vai levar um pouco a tensão de saída para ver se a gente consegue chegar o mais perto possível dos 30 volts após a queda do regulador. O regulador provoca uma queda de tensão, eu vou tentar elevar, ver se a gente consegue chegar nos 30 volts, né? Não sei se conseguiremos. Mas essa fonte chaveada ela entrega 30 volts com 5 amperes. Esse é o coração da fonte que vai substituir a fonte original. Se vocês observarem, é um módulo bem pequeno. Eu comprei ele no AliExpress, lá na China. É baratinho também, tá? É um módulo bem pequeno que já vem com 2 displays, né, de 4 números. Eu tenho aqui em cima a indicação da tensão e embaixo a indicação da corrente. Ambas podem ser reguladas nesse módulo. Eu posso ter uma fonte tanto de tensão fixa quanto de corrente fixa. Então vai ser uma fonte muito mais sofisticada do que a que eu tinha, tá? Além disso, nós temos, ó, aqui do lado 2 trimpotes de várias voltas, né, para regular a tensão e a corrente que a gente deseja. E tem alguns LEDs, não sei se consegue, dá para perceber, mas é bem pequenininho, né? Um LED aqui para indicação de sobrecorrente e um LED aqui para indicação de presença de carga. Esse módulo, na verdade, originalmente ele é utilizado para fazer a carga de baterias em um sistema de energia solar. Então ele já vem com esses conectores aqui, né, de um lado e do outro. Nós não vamos usar esses conectores, nós vamos desmontar isso tudo, tá? Eu vou mostrar para vocês ela depois de desmontada. Retirei os 4 parafusos do módulo, os parafusos da parte inferior do módulo, e com isso a gente separa as duas partes. Aqui na parte da frente nós temos os displays, medidor de tensão e medidor de corrente. Temos esses 2 conectores que nós vamos retirar. E aqui no fundo temos o circuito bem compacto, se vocês observarem, bem compacto do medidor de tensão e corrente. Esse circuito aqui é o responsável por fazer a medição de tensão e corrente. Esses 4 espaçadores são metálicos e eles servem também para conduzir os sinais de energia desse módulo superior para esse módulo inferior. Aqui está o módulo da fonte, na verdade um step down, como é conhecido, tá? Esse módulo ele tem uma entrada aqui do lado esquerdo e uma saída aqui do lado direito. Então aqui você pode entrar com uma tensão variando de 0, né? Claro que 0 não vai funcionar, mas de 3 volts até 35 volts aproximadamente. Depois vocês podem procurar a especificação desse módulo, eu vou indicar aí embaixo no vídeo. E aqui na saída temos a saída regulada. A saída regulada, ela pode ser, você pode determinar tanto a tensão através dos giros nesse trimpote de múltiplas voltas e a corrente através do giro no outro trimpote de múltiplas voltas. O que nós precisamos fazer? Precisamos retirar esses trimpotes que vão ser substituídos por potenciômetros que vão ficar na frente da fonte para fazer a regulação da corrente e da tensão. A gente vai usar o soldador para soltar esses 2 componentes. Precisamos também tirar o LED que está aqui bem escondidinho, não sei se dá para ver. Esse LED é o LED indicador de sobrecorrente, é que vai indicar que a fonte entrou no modo de corrente constante. Então é um LED interessante para ficar lá no painel aceso junto com o display. Temos também 2 LEDs aqui, mas um indica basicamente que a fonte está sem carga e o outro indica que está oferecendo carga. Não vi muita utilidade em colocá-los na frente. A ideia seria então tirar apenas esse LED e os 2 potenciômetros. Então a gente vai fazer isso depois. Vejam então que podemos substituir todo o circuito impresso da fonte anterior por esse módulo minúsculo, né, muito pequenininho, muito concentrado os componentes, e a parte do transformador, retificação, filtro, tudo por essa fonte chaveada. Na prática, os 2 componentes vão apenas ser conectados. As montagens é muito pequena, projeto praticamente nenhum. Então essa é a fonte modular, vamos basicamente encaixar como se fosse um Lego. É muito fácil montar, não vamos ter grande dificuldade.
e ela vai substituir completamente, com vantagens, a fonte que eu tinha antes. Vantagens porque eu vou ter regulação de corrente, que eu não tinha. Além disso, eu vou oferecer uma corrente maior, posso ir até 5 amperes aqui sem problema. E também vou ter os mostradores indicando tensão e corrente que eu não tinha. Então, na prática, é um projeto barato, simples de montar e modular. Isso vai substituir a função original da fonte. Mas não vamos ficar só nisso. A gente vai fazer outras partes que vão estar todas dentro daquela caixa. Esta parte do projeto é a parte do transformador, retificação e filtragem. É uma solução simples, convencional, como convém a um projeto simples como esse que a gente está montando. Temos aqui um transformador com tap central de 24 mais 24 volts. Eu aproveito as duas extremidades dele para colocar em uma ponte retificadora completa. Ela recebe nas suas extremidades os sinais alternados da saída de mais 24 ou menos 24 do transformador. E o tap central é usado como GND, como terra, para o filtro, que é a etapa posterior. Então sai aqui da minha ponte retificadora o sinal positivo, que é filtrado por esse capacitor de 4.700 microfarads. O sinal negativo da ponte retificadora também é filtrado por um capacitor de 4.700 microfarads, ambos ligados no tap central que oferece os 0 volts. Após essa etapa de filtragem convencional, eu acrescentei 2 conjuntos de capacitores de capacitância menor para filtro de alta frequência e um resistorzinho aqui de 1 ohm, que além de ter o efeito de montar um filtro RC aqui, também é utilizado para a parte de potência da fonte, que vamos ver depois. Essa etapa daqui é constituída por 2 circuitos integrados reguladores muito comuns no mercado, o LM317 e o LM337. São reguladores fáceis de encontrar e relativamente baratos. Esses 2 circuitos integrados, eles têm a capacidade de regular tensões variáveis através do ajuste por um potenciômetro ligando o pino de ajuste ao terra. Um dos problemas que a gente teve que contornar nesse circuito foi a questão da referência. Ele não consegue entregar aqui na saída 0 volts, por exemplo. Ele entrega uma tensão mínima, se não me engano, de 1,7 volts. A mesma coisa acontece no negativo aqui. Ele não consegue entregar 0 volts, só consegue entregar menos 1,7. Para resolver esse problema, a gente enganou ele. Pegou a referência que normalmente está ligada aqui no 0 volts e ligamos em uma tensão negativa. Nesse caso aqui, uma tensão positiva. Como a gente fez isso? Coloquei 2 LEDs polarizados aqui por esse resistor no positivo e por esse resistor no negativo. Como os LEDs oferecem uma queda de tensão pelo efeito Zener, a gente pega aqui a saída do LED, no caso do LED verde em torno de 2 ponto alguma coisa volts, e no caso do LED vermelho um pouquinho menos, mas aí coloquei um diodo aqui em série para aumentar essa tensão e usamos essa tensão como referência para os circuitos integrados reguladores. Com isso a gente consegue sair de 0, na verdade sai até um pouquinho negativo nesse caso aqui, ou positivo nesse caso, mas através do ajuste posterior desse potenciômetro, a gente pode colocar um potenciômetro em série aqui para regular essa resistência, a gente vai conseguir sair de 0 até a tensão máxima. Eu também pretendo no futuro substituir esse potenciômetro por um circuito digital de controle da tensão. Tá? Mas por enquanto, nessa fase, são 2 resistores ou 2 potenciômetros lineares convencionais regulando a tensão. O segundo problema que eu encontro que está associado à característica desses reguladores é que ele não consegue controlar uma corrente muito elevada. Ainda mais na situação que nós temos, onde a entrada aqui é uma tensão em torno de 30 volts e na saída podemos ter até 0. Então temos 30 volts de diferença de potencial aqui no circuito regulador. Se passar aqui, por exemplo, 1 ampere, eu vou ter 30 watts de dissipação de potência, o que não é interessante para esse circuito, embora ele até suporte, eu teria que tomar muito cuidado com a dissipação de calor e eu preferia acrescentar uma etapa adicional, que a gente vai ver em seguida, para garantir um aumento da corrente que passa por aqui sem prejudicar esse regulador, tanto no caso positivo quanto no caso negativo. Essa é a solução
para ampliação da corrente máxima do circuito. Eu mostrei aqui apenas a parte positiva, na parte negativa é muito similar, troca apenas o tipo de transistor aqui é PNP, lá tem que ser NPN, mas o conceito é o mesmo. O que é que acontece aqui? Se a corrente que está passando na fonte é muito pequena, ela atravessa esse resistor aqui de 1 ohm e provoca uma queda de tensão muito pequena também. Uma queda de tensão que é insuficiente para polarizar esse transistor de potência. No entanto, se a corrente sobe e atinge aqui em torno de 700 mA, 600 e pouco, depende, varia de acordo com o seu transistor aqui. Se a corrente subir perigosamente, afetando aqui a dissipação de potência do nosso regulador, o que é que vai acontecer? A queda de tensão entre esses dois terminais do resistor vai polarizar esse transistor que está aqui. Na hora que ele polarizar esse transistor, a corrente vai ter dois fluxos, um passando pelo regulador e o outro passando pelo transistor que está em paralelo ao regulador, aliviando a carga do nosso regulador aqui, que não precisa sofrer tanto carregando toda a corrente. Ao mesmo tempo, foi acrescentado mais um resistor aqui em série com esse transistor de potência, para quando a corrente que passa por esse transistor for muito elevada, vai gerar também uma diferença de potencial aqui, e essa diferença de potencial vai acionar esse segundo transistor, que faz o quê? Que desvia o caminho de passagem de corrente desse resistor, passando por dentro dele. Quando ele desviar isso aqui, a queda de tensão passa a ser muito mais baixa, esse transistor aqui é desligado, não fica mais polarizado. Resultado, a corrente que estava passando elevada por aqui vai passar por dentro do nosso circuito integrado. Como ele tem proteção contra a sobrecorrente, ele vai desligar o circuito. Ou seja, eu uso a própria proteção do nosso regulador para desligar o circuito se a corrente for elevada demais. Para correntes medianas, esse transistor aqui funciona e divide a carga com o regulador. Na solução negativa, a parte negativa, eu tenho exatamente a mesma coisa, muda apenas o tipo de transistor aqui. Aqui eu tenho PNP, passa a ser NPN, o resto é exatamente igual. A outra parte do circuito são os reguladores fixos. Assim como o LM317 ou LM337, existe no mercado um conjunto muito grande de opções de reguladores fixos. Como em muitos projetos a gente precisa de uma tensão simétrica, positiva e negativa, com valores de tensão fixo, eu resolvi acrescentar na fonte alguns reguladores fixos. Inicialmente eram menos, mas depois eu resolvi colocar vários. Então aqui eu tenho um regulador de 24 volts positivo, do outro lado 24 volts negativo, 15 positivo, 15 negativo, 12 positivo, 12 negativo. As tensões abaixo de 10 volts eu coloquei no outro transformador, para evitar a dissipação de potência excessiva, já que aqui a tensão que é recebida é em torno de 30 volts. Se eu colocasse aqui um regulador de 5, por exemplo, eu teria 25 volts de diferença de potencial, que eu achei que não era interessante, que ia aquecer muito. Então aqui a menor tensão é 12 volts. No circuito para tensões abaixo de 10 volts a gente vai ver em seguida. Então o que acontece aqui basicamente? A parte positiva é ligada aos reguladores positivos na entrada deles, a parte negativa é ligada aos reguladores negativos. Temos as saídas individuais ligadas a um conector de saída e todos eles ligados ao GND, ao terra, que serve como ponto de referência. Veja que é o circuito básico, sem nenhuma alteração, usando reguladores fáceis de encontrar e também muito baratos. Como eu já tinha falado, este aqui é o circuito com as tensões baixas. Aqui eu acrescentei também a entrada do transformador, que tem um conector também, o retificador para esse novo transformador, a mesma coisa com filtro, e aqui simplesmente os reguladores para a tensão mais baixa, 9 volts positivo e negativo, 5 volts positivo e negativo. Além disso, eu acrescentei uma conexão para um regulador externo de 3,3 volts. Sendo assim, a gente oferece tensões abaixo de 10 volts nesse conector. Tensões de mais 9 menos 9, mais 5 menos 5 e 3,3. Que somam-se às saídas de tensão mais alta, mais 24 menos 24, mais 15 menos 15, mais 12 menos 12. Temos aí diversas saídas então disponíveis com valor fixo, além da fonte simétrica variável.
Terminado o projeto do circuito, eu decidi montar ali uma placa de protótipo perfurada. A ideia na época era deixar ali uma operação durante algum tempo, para apenas depois fazer o projeto de uma placa de circuito impresso definitiva. Veja que eu tomei o cuidado nesse projeto provisório de separar a conexão da parte de potência, que ficou ligada ao dissipador externo, e também separar as conexões para os bornes das fontes fixas colocadas no painel central. Outra característica da placa de protótipo é que os reguladores das fontes fixas não tinham dissipador. A placa de protótipo foi finalizada utilizando componentes com custo um pouco mais baixo, afinal de contas a ideia era testar, né, sem uma durabilidade muito grande. E se você olhar ela depois de pronta, até parece bonitinha, né? Mas deve ter algum motivo para que ela não ficasse como placa definitiva. Bom, o motivo é o seguinte: basta olhar como é que ela é no fundo. Observe o fundo da placa. Feia, né? Então, não dá para dar manutenção nisso, é impossível. Ela vai ficar operando durante algum tempo, mas depois a gente tem que trocar. Com a placa de protótipo pronta, não podemos esquecer de montar também o dissipador traseiro com os transistores de potência e os circuitos integrados de regulação. Terminei de montar o dissipador externo da fonte. Temos aqui embaixo um 2N2055, em cima um MJ2955, que é o equivalente dele, só que PNP. Aqui no fundo eu vejo montado aí um LM317, um LM337. Isso aqui está fisicamente montado, isolado. Esse terminal que está aqui no meio, esses dois terminais, esse que já está com fio e o outro que ainda não está, são os terminais de coletor. Esses pinos que estão aparecendo aqui são a base e o emissor dos transistores de potência. Bom, eu acabei agora de soldar as conexões do dissipador traseiro de nossa fonte. Aqui temos todas as interligações, né, com a fiação. Internamente eu interliguei apenas a saída dos circuitos integrados de regulação de tensão com o coletor dos respectivos transmissores. O resto tudo vou fazer dentro da placa do circuito da fonte. Então coloquei aqui alguns protetores, né, termocontráteis, e para garantir aqui a proteção eu vou agora usar aqui um jato de ar quente para fazer a compressão desses elementos. Se você não tiver o jato de ar quente, não tem problema, você pode usar com cuidado, é claro, né? Pode usar até um isqueiro que funciona direitinho, né, pessoal? Eu já usei em alguns projetos um isqueiro mesmo, diante da impossibilidade, né, de ter um jato de ar quente. Agora o ideal mesmo é um jato de ar quente, que você evita risco de dano nos seus componentes, tá? O jato de ar quente você comprime com facilidade aqui. Fica tudo devidamente bem protegidinho, que é o que eu quero, para impedir curto-circuito, impedir conexões indesejadas aqui entre essas fiações. Aqui já acho que já está tudo bem preso, bonitinho. Podemos interromper. Outro ponto importante é verificar se as conexões, depois dessa montagem, se todas as conexões estão isoladas, né? Se não há nenhum contato entre os pinos dos componentes e também entre os pinos e a carcaça metálica. Eles têm que estar perfeitamente isolados. Vamos fazer isso em sequência. Para fazer o teste de isolamento entre os componentes, eu vou utilizar esse multiteste aqui. Coloco ele na opção teste de continuidade. Ele faz um ruído, né, quando acontece a continuidade. Eu adaptei uma das pontas
do multiteste, uma garra jacaré. Eu vou prender ela aqui em um dos pinos, no caso aqui o coletor do transistor de potência da fonte positiva. E aí com a outra ponta de prova, primeiro eu vou testar, ver se ela está funcionando, vou encostar aqui no coletor. Bom, tá buzinando, então quer dizer, se houver contato ele vai buzinar, né? Agora ele fica aqui na carcaça do primeiro regulador, nada. No coletor do outro transistor, nada. Na carcaça do regulador negativo, nada. Vamos agora aos pinos, né? Tem um dos pinos que está ligado diretamente ao coletor, que é o do meio, deve buzinar. Isso. O da direita não, da esquerda não. Aqui na base também não. O outro regulador não deve buzinar em nenhum pino. Confirmado aqui. Ou seja, aparentemente, pelo menos com base nesse pino, está isolado, né? Aí o que é que eu faço? Eu troco agora para outro pino. Repito o teste. Agora eu liguei o emissor. Não deve ter contato com nenhum pino, exceto o próprio emissor, que eu nem tenho como acessar aqui porque está protegido pelo isolamento. Então estou vendo aqui que absolutamente nenhum contato elétrico, eu posso ficar tranquilo. E assim eu sigo com todos os pinos, tá? Para não demorar muito, eu vou filmar só essa parte. Mas basicamente eu preciso garantir que não há contato entre nenhum pino de nenhum componente e também nenhum pino de nenhum componente com a carcaça do dissipador térmico. É isso que tem que ser feito. Bem, vamos ao teste da parte simétrica da fonte. Essa é a placa que eu mostrei a vocês, já devidamente concluída, né? Pelo menos a primeira parte concluída, já com a ponte positiva e negativa concluída em operação, devidamente conectada, né? Internamente na caixa. Vocês podem ver as conexões ao transformador e também aos conectores externos. Eu fiz uma improvisação aqui para colocar os conectores externos sem risco de curto. Vocês podem ver também aqui o controle da parte positiva, aqui o controle da parte negativa e as três saídas. Eu liguei esse multímetro vermelho para medir a tensão positiva e esse outro para medir a tensão negativa. Vou ativar a fonte. Ativada a fonte, vemos os dois LEDs indicadores da parte positiva e negativa acesos. Vamos ver agora como é que está a tensão. A tensão sem carga da parte negativa está menos 9 volts, da parte positiva 9,19 aproximadamente. Alterando aqui o potenciômetro da parte positiva, a gente vai ver a mudança lá. Eu girando aqui para a direita, eu tenho aqui a ampliação da tensão da parte positiva, que vai até no máximo 20,65. Reduzindo a tensão, graças àquele esquema que eu montei com um diodo, a gente chega inclusive à tensão negativa. Estranho, né? Olha lá, tensão negativa. Ou seja, ela realmente parte de zero e vai até 20,65 volts através da alteração. Vou manter aqui e colocar ela de novo lá nos 9 volts que estava antes. Vamos agora controlar a fonte negativa. Aqui o potenciômetro da negativa. Vamos acompanhar agora a tensão negativa. Está em menos 9, eu vou aumentar. Vai até... ultrapassou a escala. Deixa eu mudar a escala do teste aqui. Vai até 20,8, aproximadamente a mesma coisa. Girando negativo, girando no sentido contrário, né? Então vamos chegar a uma tensão
positiva por causa do diodo. Ou seja, também vai de 0 até menos 20 ponto alguma coisa. Essa é a fonte. Vejam que as duas tensões podem ser manipuladas de forma independente. Eu vou colocar aqui 9 volts, em torno de 9 volts como estávamos antes. Mantendo a mesma configuração, vamos agora testar o Ripple. Conectei o osciloscópio, canal 1, à saída da fonte. Temos aqui a tensão DC em cerca de 9 volts. Vamos alterar para acoplamento AC. Pronto, acoplamento AC, mal se percebe qualquer coisa. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Temos só o ruído da linha, muito pequeno. Tem na faixa de 50 microvolts. Não se percebe ripple, porque não tem carga. Vamos ativar a carga. Carga ativada, percebemos agora no osciloscópio alguma coisa de variação, né? Vamos aumentar um pouquinho a escala. Veja, na maior escala nós temos esse ruído aí. Vamos dar uma olhadinha no valor dele? Temos aí uma tensão pico a pico, né, variando aí na faixa de 80 milivolts, mesmo considerando o ruído, quer dizer, é uma tensão muito baixa comparado com a tensão de saída, né? Então acredito que esse ripple está satisfatório. Esse ruído deve-se mais ao tipo de conexão, aqui a conexão está toda improvisada. Esses picos aí devem desaparecer numa conexão mais estável. Mais um teste, agora de dissipação de calor. Conectando um amperímetro na saída de ambas as fontes, positiva e negativa, ajustei para uma tensão que com esta carga de lâmpadas a corrente ficasse em torno de 1 ampere, que é a corrente máxima que eu espero que essa fonte forneça para os circuitos que eu vou usar. Bom, ativei as duas fontes com 1 ampere, deixei alguns segundos ela operando e vamos observar na fonte os principais componentes que podem se aquecer. Vamos ver os resistores de potência, vamos ver também os transistores de proteção contra sobrecorrente, vamos ver o transformador e principalmente vamos ver aqui no fundo da fonte como vai ser o comportamento frente ao calor dos transistores de potência. 54 graus, 54 graus, o dissipador 43, ou seja, a diferença de temperatura entre os transistores de potência e o dissipador é pequena, ou seja, o dissipador está cumprindo sua função. Chega, tem pontos que inclusive está com 51, 52, 50, até 55 em alguns locais. Transformador 30 graus, normal, né? Transistores ou melhor, resistores de potência 43 graus, repetindo, 43, 45, 31, 32, 40, não sei por que tem essa diferença, mas de qualquer maneira ambos são dentro da faixa de temperatura aceitável. Esse do protetor está um pouquinho mais quente, que ele é menor, né? Mas nada normal. Vamos ver o retificador. (33 graus, normal). Após esses testes foram incluídos reguladores de tensão fixa, sem dissipadores, para fornecimento de correntes bem baixas, para não ter dano, e a placa foi posicionada dentro da caixa. Agora faltava alterar o painel. Esse foi um ponto que deu um certo trabalho e que não está tão bem documentado nesse vídeo, mas vou mostrar alguma coisa para vocês.
O primeiro ponto é que o painel já estava furado, então eu tinha que aproveitar os furos já existentes. Para isso o painel foi retirado e os furos já existentes foram marcados milimetricamente. Esse desenho foi complementado com os outros furos que seriam necessários e finalmente chegamos ao desenho de como ficaria o painel completo, sendo que esses círculos em amarelo são os furos já existentes. O painel de alumínio foi então perfurado conforme esse desenho, que também foi impresso em uma folha de papel etiqueta, transparente, que posteriormente foi colada sobre o painel, aplicado spray de verniz, e aí chegamos àquele painel que vocês viram lá no começo do vídeo. Com a fonte pronta, ela foi colocada em operação e depois de algumas semanas eu senti que chegou a hora de finalmente fazer a placa de circuito impresso definitiva. E isso começa pelo desenho do diagrama esquemático completo da fonte que nós estamos vendo aqui, inclusive das partes que ficam fora dessa futura placa, como essas duas partes aqui das fontes positiva e negativa, as partes de potência. Temos, além delas, o circuito completo da fonte simétrica e o circuito das fontes fixas. Está tudo desenhado nesse diagrama. Todo esse esquemático foi desenhado utilizando o KiCad, um software gratuito, mas muito poderoso. Além de desenhar o circuito esquemático, ele também permite projetar a placa de circuito impresso. Nós estamos vendo aí nessa tela a placa de circuito impresso que eu projetei utilizando o KiCad. Vemos as trilhas, em vermelho as que ficam na face dos componentes, em verde as que ficam no verso, e cada um dos componentes posicionado. Além disso, colocamos também legendas identificando o que é que cada componente, onde cada componente deve ser fixado. Podemos definir legendas como o nome da fonte, o autor do projeto, furação para fixação de parafusos. Como eu disse, o KiCad é um software fácil de usar, gratuito, muito poderoso. O que a gente está vendo aí agora é a representação tridimensional da placa depois de montada. Essa representação ela pode ser obtida facilmente depois de concluído o projeto. Você pode inclusive girar a placa para ver as duas faces, ver a localização dos seus componentes, para ver se está tudo direitinho, do jeito que você imagina, Ou seja, é uma forma de você ter uma visão prévia do que vai ser a sua fonte depois de montada. Sim, mas por falar em montagem, vamos montar? O primeiro passo foi encomendar a fabricação da placa de circuito impresso. Para isso, basta mandar os arquivos desenvolvidos no KiCad. Depois de esperar um pouquinho, a placa finalmente chegou. E ficou ótima, viu? Nossa, vendo assim parece que foi rapidinho, né, pessoal? Mas vamos lá. Com a placa pronta, ela já foi instalada dentro do gabinete, que é isso que vocês estão vendo aí por cima, tá? Uma vista aérea, vamos dizer assim. Na parte de baixo, vemos a fonte chaveada que alimenta o módulo Step Down, cujo visor está para frente da fonte. Abaixo dele, 2 potenciômetros multivolta para regular a tensão e a corrente máxima. O transformador também vocês devem se lembrar, só que ao lado dele tem um menorzinho que é para as fontes fixas de tensão mais baixa. Temos também aí a placa instalada e um bocado de cabos. Vamos ver mais de perto. Bom, a fonte agora já está com a nova placa instalada no chassi. No momento ainda sem a conexão dos cabos da fonte. Os únicos cabos conectados são os cabos dos potenciômetros de ajuste da tensão positiva e negativa da fonte simétrica e os cabos de entrada do transformador secundário e do transformador primário, que está sendo conectado lá embaixo.
Vamos agora conectar para os testes. Aqui temos o fundo do painel frontal da fonte. Temos aqui nessa parte um módulo chaveado com tensão positiva. Eu apenas modifiquei o módulo para retirar os trimpotes de ajuste de tensão e corrente e coloquei esses dois potenciômetros multivolta para regular tensão e corrente. E alterei a entrada, que vai estar vindo aqui da fonte, do módulo de fonte chaveada fixa, e a saída liguei aqui nos bornes de saída dessa fonte. Temos aqui a saída da fonte simétrica, aquele projeto que eu mostrei, com os dois controles, por enquanto, provisoriamente através de potenciômetros. Aqui eu tenho o controle de positivo e o controle da tensão negativa. Esse controle positivo vai sair daqui, porque aqui nós vamos ter um painel para controle de todas as funções da fonte, e esse controle vai ficar no local desse potenciômetro negativo, que vai ser um controle rotativo. Aqui nós temos as saídas das fontes de tensão abaixo de 10 volts, aqui a saída das fontes de tensão acima de 10 volts, e o interruptor liga e desliga. Essa quantidade de cabos que vocês estão vendo aqui, ela vai ser reduzida na próxima etapa, que vai ser a construção de uma placa que vai ficar aqui por cima. Nessa placa que vai ficar aqui, vai ficar o controle do medidor multifunção, que eu vou instalar na frente do chassi, e também a parte de proteção da fonte e medição múltipla, né, de todos os módulos. Essa placa vai ficar aqui em cima. Quando essa placa ficar aqui em cima, esses cabos todos que estão aqui vão poder ser reduzidos. Mas por enquanto tem que conectar esses cabos todos aí. Vamos fazer isso. Eu pendurico o velcro aqui enquanto fazer a montagem da placa. Vamos agora conectar. Esses dois cabos aqui são os cabos do circuito de potência negativo e esses dois do circuito de potência negativo ou positivo. Então, esse daqui é o do transistor, que fica embaixo. Pronto, transistor conectado. Agora, aqui em cima, o cabo do circuito integrado de regulação negativo. Pronto. Agora o transistor do circuito de regulação positivo. Aqui o circuito integrado do circuito de regulação positivo. Pronto, os cabos do circuito de regulação já estão conectados. Aqui é o cabo da saída da fonte simétrica, que está logo aqui embaixo. Conectado. Falta agora conectar o cabo das fontes menores de 10 volts, que é esse daqui, com todas as saídas menores que 10 volts no único conector, e o cabo das saídas maiores de 10 volts, também todos no conector único. Pronto, todos os cabos estão conectados. A fonte já pode ser testada. Antes de fechar para os testes finais, vamos dar uma última olhada na fonte ainda aberta. Bom, chegou a parte final. A fonte já está montada dentro do gabinete. Agora vamos fazer alguns testes. Antes, deixa eu mostrar a aparência final dentro da caixa. Podemos ver aqui na frente da fonte os conectores, né? Aqui os conectores de tensão mais alta. Temos aqui o conector de 24 volts, de 15 volts e de 12 volts.
Todos são saídas simétricas, temos o positivo, o negativo e o terra. São fontes de baixa capacidade de corrente, mas para meus objetivos atendem. Aqui temos as tensões mais baixas. Aqui uma saída de 3,3, é a única que não é simétrica, tem só o positivo e o negativo. Temos uma saída de 5 volts, muito útil, né? Positivo, negativo e terra. E uma saída de 9 volts, positivo, negativo e terra. Essas são as fontes fixas. Não precisa ajustar nada, é só ligar a fonte, elas entram em operação. Aqui temos o projeto principal, que é a fonte simétrica. Aqui positivo, negativo e terra, onde eu posso ajustar a tensão positiva, atualmente através desse botão, e a negativa através desse botão. Nessa primeira etapa, não está montado ainda o visor, que nós vamos ter aqui para medir a tensão e a corrente geradas por essa fonte, para poder você ajustar a tensão e a corrente, vendo, né, obviamente, o valor, sem precisar conectar um medidor na saída. Atualmente esse componente ainda não está pronto, isso vai ficar para a segunda etapa. Quando ele ficar pronto, ele vai ficar nesse local aqui e esse botão aqui vai desaparecer. A função desse botão vai ser incorporada dentro desse mesmo botão aqui, além de outras funções. Então eu vou ter aqui um botão multifunção nesse local e aqui um visor. Mas a fonte já está funcionando, entregando de 0 a 20 volts, positivo e negativo, ajustáveis. Aqui em cima, o terceiro e último módulo é uma fonte convencional, não é simétrica, positivo e negativo, onde eu posso ajustar a tensão entre 0 e 25 volts e aqui a corrente máxima antes do corte, a corrente de proteção. Isso aqui é um módulo já pronto, como eu tinha mostrado antes no vídeo, ele já vem com o visor. Então essa é uma visão da frente da fonte. No painel traseiro, nós temos aqui o dissipador de potência para a saída da fonte simétrica. Temos aqui os dois transistores de potência, positivo e negativo. Atrás, presos aqui mesmo no próprio dissipador, temos os circuitos integrados de regulação. Compartilham, os 4 componentes compartilham esse dissipador de alta potência que ficou do lado de fora. Eles esquentam bastante se a operação for feita com tensão baixa, principalmente. Aqui temos a tomada, né, conexão na tomada, e um fusível de proteção. Nada especial. Temos aqui a visão do gabinete como um todo. Ele é bem grande, pesado. Mas é um gabinete que eu já tinha da fonte anterior, como eu tinha mostrado para vocês no começo do vídeo, que foi reaproveitado. Acho que ficou com a apresentação razoável, né? Esse é um ambiente de teste. O ambiente de teste envolve, obviamente, além da fonte, nós temos um osciloscópio para teste do Ripple, temos um multímetro para ser usado para teste das tensões, e aqui um componente adicional foi colocado de última hora, que é uma carga eletrônica. Esse equipamento permite gerar uma carga programável na corrente que eu desejo para teste da fonte. Tá? Vamos usar esses 4 componentes para fazer o teste. Na verdade, 3 equipamentos de teste e o próprio equipamento sob teste, né, que é a fonte. Esse é o ambiente de teste montado. Temos aqui a fonte. Agora nesse momento vou testar a fonte chaveada, aquela que já veio pronta. Veja que ela tem um indicador aqui, está com 2,91 volts. Na verdade não é bem 2,91, esse medidor não é muito preciso, né? Se eu observar aqui no multímetro, temos 3,001, ou seja, 3 volts, que é o que eu queria testar. E aqui na carga eletrônica a tensão está com 3,007, ou seja, aproximadamente igual. Então os instrumentos de medição são muito mais precisos do que esse mostrador da fonte. Mas aqui eu tenho esse ambiente montado, o multímetro está medindo a tensão, a carga está pronta para solicitar da fonte uma determinada corrente, e eu vou verificar como se comporta a corrente, na verdade como se comporta a tensão em função do aumento da corrente. A tensão deve cair
Vamos ver quanto ela cai. A medição percentual dessa queda é a regulação. Esse mesmo processo tem que ser feito em todas as fontes. E os dados lançados na planilha para cálculo dessa perda de tensão, da regulação, na verdade, do sistema. Eu vou ativar aqui agora a fonte. A gente ajusta aqui na carga eletrônica uma corrente. Nós começamos com 100 mA, uma corrente bem baixa para testar. Quando eu ativar aqui, a tensão deve ter um comportamento. Vamos ver se ela se mantém. Vai, caiu já um pouco, ó. Tem o 2,992 ao invés do 3 que estava ajustado. Então eu venho aqui e coloco 2,99. Vamos pegar só 2 dígitos. Vamos testar agora o Ripple da fonte. Ela foi ajustada para 20 volts e a carga eletrônica está configurada para, quando for ativada, pedir 2 amperes de carga. Sem ativação da carga eletrônica, ou seja, sem carga, a gente pode ver aqui, ó, que a ondulação, o Ripple, é mínimo, né? Temos aqui na escala de 50 milivolts, praticamente não aparece nada. Se a gente aumentar a escala, a gente só vê ruído, na verdade. Por causa dos cabos de medição, o ambiente está aberto aqui, mas um ruído que aqui na escala de 10 milivolts aí tá muito pequeno, né? Se eu pedir aqui para ver a medição, aqui a gente vê que a tensão pico a pico está variando aí de 20 a 40 milivolts, mas é puramente ruído. Eu creio que seja dos cabos. Vou agora ativar a fonte. Antes eu vou reduzir a escala, né? Porque certamente vai ficar o valor vai ficar mais alto. Vou reduzir a escala, vou colocar aqui na faixa de 20 milivolts mesmo. Vou fechar aqui essa medição. Pronto, agora eu vou ativar a carga com 2 amperes. Agora que o Ripple é visível, eu não consigo, o osciloscópio não consegue nem sincronizar, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui para a gente medir. Tá bem feio aqui, né? Tem muito ruído no meio, mas se a gente for medir isso, vamos fazer uma medição primeiro de confirmar que é Ripple, né? Vou confirmar que é Ripple aqui, verificando a frequência do sinal. Vou pegar 2 pontos aqui repetidos com o cursor. Eu vou pegar esses 2 pontos aqui e aqui. Ver aqui na identificação da frequência que é ruído de 60 Hz, ou seja, esse aí é o Ripple. Qual é a tensão de Ripple que a gente consegue observar? Que ela mais ou menos ajustado, né? Tensão de Ripple de 53 milivolts. Está dentro do aceitável para esse projeto. Para encerrar o vídeo dessa primeira etapa, eu quero mostrar como é que vai ficar a segunda. A gente tinha conversado sobre a instalação de um medidor múltiplo aqui nessa localização, né? Com a retirada desse botão e a troca desse simples potenciômetro por um controle multifunção. Bom, eu já montei um protótipo do medidor, é isso que eu vou mostrar para vocês. Veja que eu já estou utilizando para alimentar esse componente, né, que eu acabei de montar, a própria fonte. Estou usando aqui a saída de 5 volts e aqui a saída da fonte simétrica regulável é o que vai ser medido para a demonstração desse medidor. Vou acender aqui a luz para a gente ver isso melhor, tá? Vejam só. Aqui temos o protótipo do medidor.
Ele está aí variando porque está sem conectar com tensão zero, né? Temos aqui um Arduino Nano e essas plaquinhas aqui são placas específicas para medição de tensão e corrente, tá? Eu vou aumentar a tensão, a gente vai observar aqui a tensão positiva e a corrente positiva, aqui a tensão negativa e a corrente negativa. Como carga, eu coloquei 2 lâmpadas automotivas convencionais, tá? Vamos aumentar aqui a tensão e ver como é que se comporta. Vou aumentar a tensão positiva, veja, a luz já começou a acender, né? Temos a luz acendendo conforme aí a tensão está aumentando, e aqui a medição da corrente que passa por essa lâmpada, 400 mA, 0,4 A. Aqui na fonte negativa, eu vou aumentar também, veja aqui, ó, quando eu chegar em 12 volts, eu tenho um brilho mais ou menos equivalente, as lâmpadas são iguais, e a corrente também. Então temos medição da corrente positiva e negativa de forma independente, vou reduzir aqui. Eu posso aumentar também, colocar a lâmpada mais forte aqui, né? Um pouco mais do que a especificação dela. Eu controlo a tensão negativa e controlo a tensão positiva, e o mostrador, que vai ficar naquela posição que eu mostrei, já identifica a tensão e a corrente. Isso é um protótipo apenas, ainda deve ter talvez alguma modificação, mas já foi testado, calibrado. Ele está com precisão razoável. Estamos aqui com 3 dígitos na medição da tensão e 1 dígito para a medição da corrente, que é mais do que suficiente para esse circuito. Bom, pessoal, chegamos ao final do vídeo, que já está bem grandinho. Apresentei para vocês desde o início até a conclusão completa do projeto. Vocês viram que eu pretendo no futuro melhorar um pouco mais esse projeto, incluindo o controle digital. Já até mostrei aí o medidor para vocês, mas obviamente isso vai ficar para um segundo vídeo. Na parte de baixo vocês vão encontrar algumas referências que podem ajudá-los nos seus projetos. Como a fonte é múltipla, vocês podem decidir fazer apenas uma parte da fonte, né, ou como vocês quiserem. E se puderem, dê uma curtida no vídeo e a gente se encontra no próximo. Um grande abraço.